62. 3 glifos. A escuridão torna-se um palácio. Deixem-na reinar. Deixem-na reinar. Data: Kakeva de 1173, 22 segundos antes da morte. O indivíduo era um homem selaiano, olhos escuros, profissão desconhecida. Você acha que isso vai nos salvar? Indagou Moash, olhando feio para a oração amarrada no antebraço direito de Kaladin. Kaladin olhou para o lado. Estava em posição de descanso enquanto os soldados de Sadeas atravessavam a ponte deles. O gelado ar primaveril era agradável, agora que havia começado a trabalhar. O céu estava claro, sem nuvens, e o guarda-tempos prometera que não havia nenhuma grande tormenta por perto. A oração amarrada em seu braço era simples. 3 glifos. Vento, proteção, adorado. Uma oração a Jerezê, o pai das tempestades, para proteger entes queridos e amigos. Era do tipo direto preferido por sua mãe. Mesmo com toda a sua sutileza e humor, sempre que ela tricotava ou escrevia uma oração, era simples e sincera. Usá-la fazia ele se lembrar dela. Não acredito que você gastou dinheiro com isso, continuou Moash. Se existem arautos olhando por nós, eles não prestam atenção nos carregadores. Acho que andei me sentindo nostálgico. A oração provavelmente não significava nada, mas ele tivera motivos para começar a pensar mais sobre religião recentemente. A vida de um escravo tornava difícil acreditar que qualquer um, ou qualquer coisa, olhava por eles. Mas muitos carregadores haviam se tornado mais religiosos durante seu cativeiro. 2 grupos, reações opostas. Será que isso significava que alguns eram estúpidos e outros insensíveis? Ou alguma outra coisa? Eles vão conseguir nos matar, sabe? Disse Drerry mais atrás. Acabou. Os carregadores estavam exaustos. Kaladin e sua equipe haviam sido forçados a trabalhar nos abismos a noite toda. Rachel os colocara sobre condições estritas, exigindo uma maior quantia de coleta. Para satisfazer a cota, eles haviam abandonado o treino a fim de recolher material. E então, naquele dia, haviam sido despertados para um ataque aos platôs matinais depois de apenas 3 horas de sono. Estavam cabisbaixos enquanto aguardavam em fila e ainda nem haviam chegado ao platô contestado. Que tentem, disse Scar em voz baixa do outro lado da linha. Eles nos querem mortos? Bem, eu não vou recuar. Vamos mostrar a eles o que é a coragem. Eles podem se esconder por trás das nossas pontes enquanto avançamos. Isso não é vitória, replicou Moash. Devíamos atacar os soldados, agora mesmo. Nossas próprias tropas? Disse Sigizil, virando o rosto marrom e olhando através da fileira. Isso mesmo, disse Moash, ainda olhando para a frente. Eles vão nos matar de qualquer modo. Vamos levar alguns conosco. Danação. Por que não atacamos Sadeas? A guarda dele não vai estar esperando. Aposto que podemos derrubar alguns e agarrar suas lanças, depois começar a matar olhos claros antes de sermos abatidos. Uns poucos carregadores murmuraram em concordância, enquanto os soldados continuavam a atravessar. Não, disse Kaladin. Isso não ajudaria em nada. Eles nos matariam antes mesmo que perturbássemos Sadeas. Moash cuspiu. E o que estamos fazendo vai ajudar em alguma coisa? Danação, Kaladin. Já me sinto pendurado na corda. Tenho um plano, disse Kaladin. Ele esperou pelas objeções. Seus outros planos não haviam funcionado. Ninguém reclamou. Muito bem, então, disse Moash. Qual é? Você vai ver hoje, respondeu Kaladin. Se funcionar, vamos ganhar tempo. Se não, eu vou morrer. Ele se voltou para encarar a fileira de rostos. Nesse caso, Teft tem ordens de liderá-los em uma tentativa de fuga esta noite. Vocês não estão prontos, mas pelo menos têm uma chance. Isso era muito melhor do que atacar Sadeas enquanto ele atravessava a ponte. Os homens de Kaladin concordaram e Moash pareceu satisfeito.
Por mais beligerante que fosse sua atitude no início, ele se tornara igualmente leal. Era esquentado, mas também era o melhor com a lança. Sadeas se aproximou, cavalgando seu garanhão ruano, trajando sua armadura fractal vermelha, seu elmo com o visor levantado. Por acaso, ele cruzou a ponte de Caladim, muito embora, como sempre, tivesse 20 pontes entre as quais escolher. Sadeas não lançou nem mesmo um olhar para a ponte 4. Desfazer e cruzar, ordenou Caladim depois da passagem de Sadeas. Os carregadores cruzaram a ponte e Caladim deu as ordens para que a puxassem e depois a erguessem. Ela parecia mais pesada do que nunca. Os carregadores começaram a trotar, contornando a coluna do exército e apressando-se para alcançar o abismo seguinte. Atrás, ao longe, um segundo exército, vestido de azul, os seguia, fazendo o cruzamento com algumas das outras equipes de pontes de Sadeas. Parecia que Dalinar Collin havia desistido das suas pesadas pontes mecânicas e agora estava usando as equipes de pontes de Sadeas para atravessar. De pouco valeu sua honra e a disposição de não sacrificar a vida dos carregadores. Na sua bolsa, Caladim levava um grande número de esferas infundidas, obtidas com cambistas em troca de uma maior quantidade de esferas foscas. Ele detestou o prejuízo, mas precisava de luz das tempestades. Alcançaram o abismo seguinte rapidamente. Aquele seria o penúltimo de acordo com as informações fornecidas por Matal, o marido de Rachal. Os soldados começaram a verificar as armaduras e a se alongar, espranos de expectativa se levando no ar como pequenas flâmulas. Os carregadores colocaram a ponte e recuaram. Caladim notou Lopen e o silencioso David se aproximando com sua maca com odres e bandagens. Lopen havia prendido a maca a um gancho na sua cintura para compensar o braço perdido. Os dois se moviam entre os membros da ponte 4, dando-lhes água. Ao passar por Caladim, Lopen indicou com a cabeça o grande volume no centro da maca, a armadura. Vai precisar dela em que momento? Sussurrou Lopen, baixando a liteira, então entregando um odre a Caladim. Logo antes da investida. Bom trabalho, Lopen. Lopen lhe deu uma piscadela. Um herdaziano maneta é 2 vezes mais útil do que um aletiano descerebrado. Além disso, enquanto eu tiver a mão, ainda posso fazer isso. Ele discretamente fez um gesto obsceno na direção dos soldados em marcha. Caladim sorriu, mas estava ficando nervoso demais para achar graça. Já fazia muito tempo desde a última vez em que ficara nervoso antes de uma batalha. Pensara que Tuxo tivesse forçado a superar esse problema anos atrás. Ei, chamou subitamente uma voz. Preciso de um pouco disso. Caladim girou e viu um soldado caminhando na direção deles. Era exatamente o tipo de homem que Caladim aprendera a evitar no exército de Amarã. Olhos escuros de patente baixa. Ele era naturalmente grande e provavelmente fora promovido simplesmente pelo seu tamanho. Sua armadura estava bem preservada, mas o uniforme por baixo estava manchado e amarrotado, e ele mantinha as mangas enroladas, deixando à mostra braços peludos. De início, Caladim pensou que o homem havia visto o gesto de Lopen. Mas ele não parecia zangado. O homem empurrou Caladim para o lado, então puxou o odre de água de Lopen. Ali perto, os soldados esperando para cruzar a ponte repararam. As equipes que carregavam água para eles eram muito mais lentas, e alguns dos homens esperando ficaram olhando para Lopen e seus odres. Seria um terrível precedente se deixasse os soldados pegar a água deles. Mas isso era um problema minúsculo em comparação com outro muito maior. Se aqueles soldados se amontoassem ao redor da liteira para pegar água, acabariam descobrindo o saco com a armadura. Caladim se moveu rapidamente, pegando de volta o odre da mão do soldado. Vocês têm sua própria água. O soldado olhou para Caladim como se não acreditasse que um carregador de pontos o estivesse confrontando. Ele fez uma cara sombria, baixando a lança para o lado, a base apoiada no chão. Eu não quero esperar. Que pena, respondeu Caladim, se pondo diretamente diante do homem, olho nos olhos.
Silenciosamente, ele amaldiçoou o idiota. Se aquilo acabasse virando uma briga... O soldado hesitou, ainda mais espantado em ver uma ameaça tão agressiva de um carregador de pontes. Kaladin não tinha braços tão grossos quanto os do homem, mas era um dedo ou dois mais alto. A incerteza do soldado transparecia no seu rosto. Apenas recue, pensou Kaladin. Mas não. Recuar diante de um carregador de pontes enquanto seu esquadrão estava assistindo? O homem cerrou um punho, as articulações estalando. Dentro de segundos, a equipe de ponte inteira o cercou. O soldado ficou desconcertado enquanto a ponte 4 entrava em formação ao redor de Kaladin em um agressivo padrão de cunha invertida, movendo-se naturalmente e de forma hábil, como Kaladin os treinara. Todos os homens cerraram os punhos, dando ao soldado a oportunidade de ver como o levantamento de peso diário os havia treinado para um nível físico além de um soldado mediano. O homem encarou seu próprio esquadrão como se estivesse buscando apoio. Você quer começar uma briga agora, amigo? Perguntou Kaladin em voz baixa. Se machucar os carregadores, me pergunto quem Sadeas vai mandar carregar essa ponte. O homem olhou de volta para Kaladin, ficou em silêncio por um momento. Então fechou a cara, praguejou e foi embora pisando duro. Devia estar cheia de creme mesmo, murmurou ele, voltando à sua equipe. Os membros da Ponte 4 relaxaram, embora tenham recebido alguns olhares dos outros soldados alinhados. Pela primeira vez, foi algo além de olhares de desprezo. Com sorte, nenhum deles teria percebido que um esquadrão de carregadores havia seguido de modo rápido e preciso uma formação de batalha geralmente usada no combate com lanças. Kaladin acenou para que os homens relaxassem, agradecendo com um aceno de cabeça. Eles recuaram e Kaladin jogou o odre d'água recuperado de volta para Lopen. O homem mais baixo deu um sorriso malandro. Vou segurar com mais firmeza de agora em diante, Gancho. Ele olhou de soslaio o soldado que tentou levar a água. O que foi? Perguntou Kaladin. Bem, eu tenho um primo nas equipes que carregam água, sabe? Disse Lopen. Estou pensando aqui que ele me deve um favor por conta daquela vez que ajudei a amiga da irmã dele a escapar de um sujeito procurando por ela. Você realmente tem muitos primos. Nunca é demais. Se mexe com um de nós, mexe com todos nós. E se é algo que vocês, cabeças de palha, nunca entendem? Sem ofensa, Gancho. Kaladin ergueu uma sobrancelha. Não crie problemas com o soldado. Hoje não. Já vou criar muitos problemas por conta própria em breve. Lopen suspirou, mas concordou. Tudo bem, por você. Ele ofereceu um odre. Tem certeza de que não quer um pouco? Kaladin não queria. Seu estômago estava revirado, mas se obrigou a pegar o odre e beber alguns goles. Logo depois, chegou a hora de cruzar e puxar a ponte para a última corrida, a investida. Os soldados de Sadeas estavam formando fileiras, olhos claros cavalgando de um lado para o outro, dando ordens. Matal assinou para que a equipe de Kaladin avançasse. O exército de Dalinar Kholin havia ficado para trás, chegando mais lentamente devido ao seu maior contingente. Kaladin tomou seu lugar na frente da ponte. Adiante, os Parshendianos estavam enfileirados com arcos na borda do platô deles, fitando a abordagem que se aproximava. Eles já estavam cantando? Kaladin pensou ouvir suas vozes. Moash estava à direita de Kaladin, Rocha à sua esquerda. Só 3 homens na linha de morte devido ao número pequeno de carregadores que tinham na equipe. Ele havia colocado Shen bem no fundo para evitar que visse o que Kaladin estava prestes a fazer. Vou soltar a ponte e sair de baixo quando começarmos a nos mover, contou Kaladin a eles. Rocha, você assumiu o comando. Mantenha o grupo correndo. Está bem, disse Rocha. Vai ser difícil carregar sem você. Temos poucos homens e estamos muito fracos. Vocês vão conseguir. É necessário. Kaladin não conseguiu ver o rosto de Rocha, já que não estava sob a ponte como ele,
mas sua voz soou preocupada. Isso aí que você vai tentar é perigoso? Talvez. Posso ajudar? Infelizmente não, meu amigo. Mas sua pergunta me dá forças. Rocha não teve chance de responder. Matal gritou para que as equipes de ponte avançassem. Flechas foram disparadas para distrair os parchendianos. A ponte 4 começou a correr. E Kaladin se abaixou e correu na frente deles. Lopen estava esperando ao lado e jogou para Kaladin o saco com a armadura. Matal gritou para Kaladin, em pânico, mas as equipes de ponte já estavam em movimento. Kaladin se concentrou na sua meta, proteger a ponte 4, e inspirou rápido. A luz das tempestades o inundou a partir da bolsa na sua cintura, mas ele não sugou muito, só o bastante para fornecer um pico de energia. Sil voava diante dele, uma ondulação no ar quase invisível. Kaladin abriu o cordão do saco, puxando o colete e passando-o desagitadamente sobre a cabeça. Ele ignorou as amarras na lateral, colocando o elmo enquanto saltava sobre uma pequena formação rochosa. O escudo veio por último, estalando com os ossos vermelhos dos parchendianos em um padrão cruzado na frente. Mesmo depois de vestir a armadura, Kaladin achou fácil se manter bem na frente das sobrecarregadas equipes de ponte. Suas pernas infundidas com luz da tempestade eram rápidas e firmes. Os arqueiros parchendianos diretamente à sua frente pararam de cantar. Vários deles baixaram os arcos e, embora estivessem longe demais para ver o rosto deles, Kaladin podia sentir sua indignação. Havia esperado por isso. Havia torcido por isso. Os parchendianos abandonavam seus mortos. Não porque não se importassem, mas porque consideravam uma ofensa terrível movê-los. O simples ato de tocar os mortos era considerado um pecado. Se fosse esse o caso, um homem profanando cadáveres e usando-os como peças de vestuário em batalha seria muito, muito pior. Enquanto Kaladin se aproximava, uma canção diferente começou entre os arqueiros parchendianos. Uma canção rápida, violenta, mais um cântico que uma melodia. Aqueles que haviam baixado seus arcos os levantaram novamente e tentaram matá-lo de todas as maneiras. Flechas voaram na sua direção, dúzias delas. Não foram disparadas em ondas cuidadosas. Voavam individualmente de modo rápido e descontrolado, cada arqueiro atirando em Kaladin o mais rápido que podia. Um enxame de morte se voltou para ele. Com um batimento acelerado, Kaladin desviou-se para a esquerda, saltando de um pequeno afloramento de rocha. As flechas cortavam o ar ao seu redor perigosamente perto, mas enquanto estavam infundidos com luz das tempestades, seus músculos reagiam rapidamente. Ele se desviava das flechas, então se voltava para outra direção, movendo-se erraticamente. Atrás dele, a ponte 4 chegou ao alcance das flechas e nenhuma única seta foi disparada contra eles. Outras equipes de pontes também foram ignoradas, já que muitos dos arqueiros se concentravam em Kaladin. As setas eram lançadas mais rapidamente, chovendo ao seu redor, ricocheteando em seu escudo. Uma delas cortou seu braço ao passar, outra bateu contra seu elmo, quase arrancando-o. A ferida no braço vazou luz, não sangue, e para a surpresa de Kaladin, ela lentamente começou a se fechar, geada cristalizando sobre sua pele e luz das tempestades emanando dele. Inspirou mais, infundindo-se até quase brilhar visivelmente. Mergulhou e se esquivou, saltou, correu. Seus reflexos treinados por batalhas deleitavam-se com aquela nova velocidade, e ele usou o escudo para derrubar flechas no ar. Era como se seu corpo houvesse ansiado por aquela habilidade, como se houvesse nascido para se aproveitar da luz das tempestades. Antes, ele vivera de modo lento e impotente. Agora estava curado. Não agia além de suas capacidades. Não. Finalmente os alcançara. Uma chuva de flechas buscava seu sangue, mas Kaladin moveu-se entre elas, recebendo outro corte no braço, porém,
desviando de outras com escudo ou armadura. Outra saraivada chegou e ele levantou o escudo, preocupado de estar se movendo muito devagar. Contudo, as flechas mudaram de curso, desviando-se na direção do escudo e atingindo-o, atraídas a ele. Estou puxando as flechas para o escudo. Ele se lembrou de dúzias de incursões de ponte, com setas acertando a madeira perto de onde estavam suas mãos nas barras de suporte, sempre errando-o por pouco. Há quanto tempo venho fazendo isso? Quantas flechas atraí para a ponte, afastando-as de mim? Ele não tinha tempo de pensar a respeito. Continuou movendo-se, desviando-se. Sentia as flechas assoviarem pelo ar, ouvia seu impacto. Sentia as farpas quando elas acertavam a pedra ou o escudo e se quebravam. Ele havia esperado que aquilo distraísse alguns dos partindianos de atirarem seus homens, mas não tinha ideia da intensidade da reação deles. Parte deles estava exultante com a empolgação de desviar-se, agachar-se e bloquear a chuva de flechas. Contudo, estava começando a ficar mais lento. Tentou sugar mais luz, mas não veio nada. Suas esferas estavam esgotadas. Ele entrou em pânico, ainda se desviando, mas os disparos começaram a diminuir. Com um sobressalto, Kaladin percebeu que as equipes de ponte haviam se dividido ao redor dele, deixando um espaço para que continuasse se desviando, enquanto elas o ultrapassavam e pousavam seus fardos. A ponte 4 estava posicionada, a cavalaria passando por ela a galope para atacar os arqueiros. Apesar disso, alguns dos partindianos continuavam disparando contra Kaladin, enfurecidos. Os soldados os abateram facilmente, varrendo o chão com eles e abrindo espaço para os soldados da infantaria de Sadias. Kaladin baixou seu escudo. Estava recoberto de flechas. Ele mal teve tempo de respirar fundo antes que os carregadores o alcançassem, chamando-o com alegria, quase derrubando-o com sua empolgação. Seu idiota! Exclamou Moash. Seu maluco tormentoso! O que foi isso? O que estava pensando? Foi incrível, disse Rocha. Você devia estar morto, disse Sigizil, embora seu rosto normalmente sério estivesse aberto em um sorriso. Pai das tempestades, acrescentou Moash, puxando uma flecha do colete de Kaladin na região do ombro. Olha só isso! Kaladin baixou os olhos, chocado ao perceber uma dúzia de buracos de flecha nas laterais do seu colete e camisa, onde havia escapado por pouco de ser atingido. 3 flechas ficaram presas no couro. Filho da tempestade, declarou Scar. É só o que tem a dizer. Kaladin dispensou os elogios. Seu coração ainda acelerado, estava entorpecido. Perplexo por ter sobrevivido, gelado pela luz que consumira, exausto como se houvesse passado por uma rigorosa corrida de obstáculos. Ele olhou para Teft, levantando uma sobrancelha, indicando com a cabeça para a bolsa na sua cintura. Teft balançou a cabeça. Ele assistira a tudo. A luz das tempestades emanando de Kaladin não fora visível para as pessoas observando, não sob a luz do dia. Ainda assim, a maneira como Kaladin havia se desviado devia ter parecido incrível, mesmo sem a luz óbvia. Se já contavam histórias sobre ele antes, aumentariam muito depois disso. Ele se virou para fitar as tropas que passavam e percebeu algo. Ainda precisava lidar com uma tal. Em suas posições, homens, disse ele. Todos obedeceram relutantemente, se organizando ao redor dele em 2 fileiras. À frente, Matal apareceu ao lado da ponte deles. Parecia preocupado, como bem deveria. Sadias estava passando a cavalo. Kaladin se preparou, lembrando-se de como sua vitória anterior, quando haviam corrido segurando a ponte de lado, havia se transformado em derrota. Ele hesitou. Então se apressou rumo à ponte onde Sadias ia passar por Matal. Os homens de Kaladin o seguiram. Kaladin chegou enquanto Matal se curvava para Sadias, que estava usando sua gloriosa armadura fractal vermelha. Kaladin e os carregadores também se curvaram. Avarak, Matal, disse Sadias,
indicando Caladin com a cabeça. Esse homem parece familiar. É o homem de antes, Luminobre, explicou Matal nervosamente. Aquele que... Ah, sim, lembrou-se Sadias. O milagre. E você o enviou à frente como um chamariz? Não sabia que era capaz de tais medidas ousadas. Assumo total responsabilidade, Luminobre, declarou Matal com sua expressão mais corajosa. Sadias considerou o campo de batalha. Bem, para sua sorte funcionou. Suponho que agora terei que promovê-lo. Ele balançou a cabeça. Esses selvagens praticamente ignoraram a força de assalto. Todas as 20 pontes montadas, a maioria praticamente sem baixas. De certo modo, parece um desperdício. Considere-se promovido. Foi notável a maneira como o garoto se desviou. Ele esporeou o cavalo para que avançasse, deixando Matai e os carregadores para trás. Aquela fora a promoção mais indiferente que Caladin já ouvira, mas seria o bastante. Caladin sorriu de orelha a orelha quando Matal voltou-se para ele com um olhar furioso. Você, gaguejou Matal. Você podia ter causado minha execução. Em vez disso, consegui a sua promoção, respondeu Caladin, a ponte quase tentando informação ao seu redor. Eu devia executá-lo mesmo assim. Já tentaram? Não funcionou. Além disso, você sabe que de agora em diante Sadias vai esperar que eu sempre distraia os arqueiros. Boa sorte para convencer qualquer outro carregador de pontes a tentar isso. O rosto de Matal ficou vermelho. Ele se virou e saiu pisando duro para verificar as outras equipes de ponte. As duas mais próximas, a ponte 7 e a ponte 18, estavam olhando para Caladin e sua equipe. Todas as 20 pontes haviam sido montadas? Quase sem baixas? Pai das tempestades, pensou Caladin. Quantos arqueiros estavam disparando contra mim? Você conseguiu, Caladin, exclamou Moash. Você descobriu o segredo. Precisamos fazer funcionar, expandir os efeitos. Aposto que conseguiria me desviar das flechas se me concentrasse só nisso, disse Scar. Com uma armadura suficiente. Devia ser mais de uma pessoa, concordou Moash. 5 ou mais, correndo para atrair a atenção dos ataques parchindianos. Os ossos, comentou Rocha, cruzando os braços. Foi por isso que funcionou. Os parchindianos ficaram tão furiosos que ignoraram as equipes de ponte. Se todos os 5 usassem os ossos dos parchindianos... Isso fez Caladin pensar em uma coisa. Ele olhou para trás, procurando alguém entre os carregadores. Onde estava Shen? Ali. Ele estava sentado sob as pedras, distante, olhando para a frente. Caladin se aproximou com os outros. O parchemano olhou para ele, o rosto uma máscara de dor, lágrimas escorrendo. Ele encarou Caladin e estremeceu visivelmente, se virando e fechando os olhos. Ele se sentou aí no momento em que viu o que você tinha feito, rapaz, disse Teft esfregando o queixo. Talvez não sirva mais para incursões de ponte. Caladin removeu o elmo fixado na carapaça, então correu os dedos pelo cabelo. A carapaça presa em suas roupas fedia um pouco, muito embora ele a houvesse lavado no abismo. Vamos ver, disse Caladin, sentindo uma pontada de culpa. Não o bastante para esquecer a vitória de proteger seus homens, mas o bastante para diminuí-la, pelo menos. Por enquanto, ainda há muitas equipes de ponte que foram alvejadas. Você sabe o que fazer. Os homens assentiram, saindo em busca de feridos. Caladin designou um homem para vigiar Shen. Ele não sabia mais o que fazer com o parchemano. E tentou não demonstrar sua exaustão enquanto colocava o capacete e o colete encouraçados e empapados de suor na leiteira de Lopen. Ele se ajoelhou para conferir seu equipamento médico, caso fosse necessário, e descobriu que sua mão estava tremendo. Ele a pressionou contra o chão para que parasse, respirando pausadamente. Pele fria e pegajosa, náusea, fraqueza. Estava em choque. Você está bem, rapaz?
Perguntou Teft, ajoelhando-se ao lado dele. Ainda estava usando um curativo no braço ferido algumas incursões de pontes atrás, mas não era o bastante para impedi-lo de carregar. Não quando havia tão poucos. Vou ficar bem, disse Kaladin, pegando um odre d'água e segurando em uma das mãos trêmulas. Ele mal conseguiu tirar a tampa. Você não parece... Vou ficar bem, repetiu Kaladin, bebendo água, depois baixando a água. O que importa é que os homens estão seguros. Você vai fazer isso toda vez, sempre que formos para a batalha? O que for necessário para mantê-los seguros. Você não é imortal, Kaladin, sussurrou Teft. Os radiantes podiam ser mortos, como qualquer homem. Mais cedo ou mais tarde, uma dessas flechas vai encontrar seu pescoço em vez do ombro. A luz da tempestade escura. A luz ajuda seu corpo a se curar. É diferente, eu acho. Teft pôs a mão no ombro de Kaladin. Não podemos perder você, rapaz. Os homens precisam de você. Não vou evitar me colocar em perigo, Teft. E não vou deixar os homens encararem uma tempestade de flechas, se puder evitar. Bem, você vai ter que permitir que alguns de nós o acompanhemos. A ponte pode aguentar com 25, se for necessário. Isso nos deixa com alguns homens extras, como Rocha disse. E aposto que alguns dos feridos que salvamos estão bem o bastante para começarem a ajudar a carregar. Ninguém vai ousar mandá-los de volta às suas equipes. Não enquanto a Ponte 4 estiver fazendo o que você fez hoje e ajudando toda a incursão a funcionar. Kaladin deixou a frase morrer. Podia imaginar Dale fazendo algo assim. Ele sempre dissera que, como sargento, parte do seu trabalho era manter Kaladin vivo. Tudo bem. Teft assentiu e se levantou. Você era um lanceiro, Teft, disse Kaladin. Não tente negar. Como acabou aqui, nas equipes de ponte? Aqui é o meu lugar. Teft se afastou para supervisionar a busca por feridos. Kaladin se sentou, depois se deitou, esperando o choque ceder. Ao sul, o outro exército, com a bandeira azul de Dalinar Kholin, havia chegado. Eles cruzaram para um platô adjacente. Kaladin fechou os olhos para se recuperar. Por fim, ouviu algo e abriu os olhos de novo. Sil estava sentada em seu peito com as pernas cruzadas. Atrás dela, o exército de Dalinar Kholin havia começado um ataque no campo de batalha e conseguira fazê-lo sem ser alvejado. Sadez havia bloqueado os Parshindianos. Foi incrível, disse Kaladin para Sil. O que eu fiz com as flechas? Ainda acha que é amaldiçoado? Não. Eu sei que não sou. Ele olhou para o céu nublado. Mas isso significa que os fracassos foram todos meus. Deixei Tien morrer. Falhei com meus lanceiros, com os escravos que tentei resgatar. Com Tara. Ele não pensava nela havia algum tempo. Seu fracasso com ela havia sido diferente dos outros, mas ainda assim um fracasso. Se não existia maldição nem má sorte, nenhum Deus nos céus zangados comigo. Eu tenho que suportar o fato de que um pouco mais de esforço, um pouco mais de prática ou habilidade poderia tê-lo salvado. Sil franziu o senho. Kaladin, você precisa esquecer tudo isso. Não foi culpa sua. Era isso que meu pai sempre me dizia. Ele sorriu levemente. Domine sua culpa, Kaladin. Importe-se, mas não demais. Assuma a responsabilidade, mas não se culpe. Proteger, salvar, ajudar, mas saber quando desistir. São cordas bambas em que caminhar. Como faço isso? Eu não sei. Não sei nada disso, Kaladin. Mas você está se acabando, por dentro e por fora. Kaladin fitou o céu acima. Foi maravilhoso. Eu era uma tempestade, Sil. Os Parshindianos não conseguiam me atingir. As flechas não eram nada. Você está só começando. Se esforçou demais. Salve-os, sussurrou Kaladin. Faça o impossível, Kaladin, mas não se esforce demais. Mas também não sinta culpa se falhar. Cordas bambas, Sil, tão finas.
Alguns dos seus homens voltaram com um homem ferido, um taileno de rosto quadrado, com uma flecha no ombro. Kaladin partiu ao trabalho. Suas mãos estavam tremendo levemente, mas não tanto quanto antes. Os carregadores se juntaram ao redor dele, assistindo. Já havia começado a treinar Rocha, Drerry e Scar, mas com todos eles olhando, Kaladin se pegou explicando. Se colocar pressão aqui, pode diminuir o fluxo de sangue. Essa ferida não é tão perigosa, embora provavelmente não seja muito agradável. O paciente concordou com uma careta. E o verdadeiro problema é a possibilidade de infecção. Lave a ferida para garantir que não fiquem farpas de madeira ou pedaços de metal. Então dê pontos. Os músculos e a pele do ombro aqui vão repuxar, então vocês precisam de linha forte para segurar a ferida. Agora... Kaladin, interrompeu Lopen, parecendo preocupado. O quê? Disse Kaladin, distraído, ainda trabalhando. Kaladin. Lopen o havia chamado pelo nome, em vez de dizer gancho. Kaladin se levantou, virando-se para ver o herdaziano parado no fundo do grupo, apontando para o abismo. A batalha havia se movido mais para o norte, mas um grupo de parche indianos havia atravessado a fileira de sadeias. Eles tinham arcos. Kaladin assistiu, atordoado, enquanto o grupo de parche indianos entrava em formação e armava os arcos. 50 flechas, todas apontadas para a equipe de Kaladin. Tá porra! Os parche indianos não pareceram se importar com o fato de estarem expostos a um ataque por trás. Pareciam concentrados em uma única coisa: destruir Kaladin e seus homens. Kaladin gritou o alarme, mas sentia-se tão lento, tão cansado. Os carregadores em torno dele se viraram enquanto os arqueiros puxavam as cordas. Os homens de Sadeias geralmente defendiam o abismo para impedir que os parche indianos derrubassem as pontes e cortassem sua rota de fuga. Mas daquela vez, ao notarem que os arqueiros não estavam tentando derrubar as pontes, os soldados não se apressaram em detê-los. Abandonaram os carregadores para morrer, preferindo cortar a rota dos parche indianos até as pontes. Os homens de Kaladin estavam expostos, alvos perfeitos. Não, pensou Kaladin. Não, não pode acabar assim. Não depois de... Uma força se chocou com a fileira parche indiana. Uma única figura em uma armadura cinza ardósia, brandindo uma espada tão longa quanto um homem. Um fractário passou pelos arqueiros distraídos com urgência, rasgando suas fileiras. Flechas voaram na direção da equipe de Kaladin, mas foram soltas cedo demais, sem a devida mira. Algumas chegaram perto enquanto os carregadores se encolhiam para se proteger, mas ninguém foi acertado. Parche indianos caíam perante a terrível espada do fractário, alguns desabando no abismo, outros recuando. O resto morria com os olhos queimados. Em segundos, o esquadrão de 50 arqueiros havia sido reduzido a cadáveres. A guarda de honra do fractário os alcançou. Ele se virou, a armadura parecendo brilhar enquanto levantava a espada em uma saudação, em sinal de respeito aos carregadores. Então ele avançou em outra direção. Era ele, disse Drerry, se levantando. Dalinar Colin, o tio do rei. Ele nos salvou, disse Lopen. Bah! Moash limpou a poeira do corpo. Ele só viu um grupo de arqueiros indefesos e aproveitou a chance para atacar. Olhos claros não ligam para nós. Certo, Kaladin? Kaladin fitou o lugar onde os arqueiros haviam se posicionado. Em um momento, ele podia ter perdido tudo. Kaladin? Chamou Moash. Você tem razão, respondeu Kaladin distraidamente. Foi só uma oportunidade bem aproveitada. Mas então por que levantar a espada para Kaladin? De agora em diante, recuaremos mais depois que os soldados cruzarem. Eles costumavam nos ignorar depois do início da batalha, mas não vão mais fazer isso. O que eu fiz hoje, o que todos nós faremos em breve, vai deixá-los furiosos. Furiosos o bastante para serem estúpidos, mas também furiosos o bastante para nos matar. De agora em diante, Leiten, Narmi, encontrem pontos para vigiar o campo.
Quero saber se algum par indiano se mover na direção do abismo. Vou enfaixar este homem e vamos recuar. Os dois batedores correram e Caladinho se voltou para o homem com o ombro ferido. Moash se ajoelhou ao lado dele. Uma investida contra o inimigo, preparado sem a perda de pontos. Um fractado nos socorrendo por sorte. O próprio Sadeas nos cumprimentando. Você quase me fez acreditar que eu deveria arrumar uma dessas faixas de oração. Caladinho olhou para a oração. Estava manchada de sangue devido a um corte no braço que a luz da tempestade, quase esgotada, não fora capaz de curar inteiramente. Espere para ver se conseguimos escapar. Caladinho terminou de suturar a ferida. Esse é o verdadeiro teste.